Fala pessoal, hoje eu vou responder uma dúvida de muitos aqui, e como ela não é uma dúvida tão simples de responder, eu resolvi fazer um vídeo para explicar um pouquinho melhor. Então se você quer saber quanto rende determinado valor investido em fundos imobiliários, pode se basear por esse vídeo aqui onde eu vou explicar quanto rende R$ 1 milhão investido em fundos imobiliários. E se você gosta desse tipo de tema, já deixa o seu like aqui enquanto roda a vinheta e a gente vai direto pro tema. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes e se você ainda não conhecia o canal, aproveita agora para se inscrever e já ativa o sininho das notificações para não perder nada dos nossos conteúdos aqui, são 3 vídeos por semana e todo o conteúdo produzido aqui no canal é feito para te ajudar a enriquecer. Bom, dito isso, vamos lá falar sobre os fundos imobiliários, que são ativos de renda variável. Isso significa dizer que você não tem uma garantia de que vai receber determinado valor tendo determinado capital investido. Então o que a gente vai fazer aqui é estimar com base em dados reais quanto estatisticamente os fundos imobiliários trazem de retorno nos tempos atuais. E se você ainda não sabe a diferença entre renda fixa e renda variável, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com outro vídeo onde eu explico isso. E se esse for o caso, depois de assistir esse vídeo aqui, você vai ali embaixo, clica no link e vai lá ver o outro vídeo para dominar de vez o assunto. Bom, seguindo a nossa linha de raciocínio, como você já sabe ou suspeita, os fundos imobiliários investem em imóveis. E uma vez que você investe em um fundo imobiliário, você está se expondo, ou seja, investindo em imóveis de uma maneira indireta, porque não é você que faz a gestão dos ativos. De maneira resumida, é como se você, no lugar de comprar vários apartamentos para colocar eles para alugar e ficar com a responsabilidade da gestão desses imóveis diretamente, você compra cotas de um fundo que vai fazer a gestão toda disso para você. E obviamente vai existir um percentual para essa gestão, que, diga-se de passagem, é uma gestão profissional, então é especializada em gerar renda e administrar tudo isso para entregar para você só o retorno, sem nenhuma incomodação maior. E aliás, uma outra grande vantagem que existe em investir em fundos imobiliários é que você precisa de um valor muito baixo para fazer um investimento nos fundos, para comprar lá cotas dos fundos, já que cada cota custa em média múltiplos de R$100. Então, a partir de R$100 você já consegue investir em fundo imobiliário. Caso contrário, se você fosse investir diretamente em imóveis físicos, você precisaria de um valor bem maior, já que um apartamento, por exemplo, custa bem mais caro. Bom, mas falando de cotas de fundos imobiliários, que é o que você compra ao investir em fundos imobiliários, é fundamental você entender que essas cotas variam, assim como o preço de um apartamento que pode custar, depois de determinado período, mais ou menos. Só que elas costumam oscilar bem mais, já que elas são negociadas diariamente na Bolsa de Valores. Então é natural que em um dia uma cota caia 2 ou 3% ou suba 2 ou 3%. Então vale ressaltar que sim, existe o risco de uma oscilação forte no curto prazo, mas fundos imobiliários, assim como imóveis, são ativos para longo prazo, principalmente quando você está pensando em geração de renda. Porque é exatamente a mesma coisa que se você comprar um apartamento e colocar ele para alugar. Você não vai colocar ele para alugar e querer revender ele já no mês seguinte, né? Então, a ideia é a mesma, uma vez que você tem um ativo que vai gerar renda, como o caso de um apartamento e dos fundos imobiliários, significa que você quer ter esses ativos gerando renda por um bom tempo, uns bons anos. E bom, apesar da gente não estar falando sobre análise de fundos imobiliários e não entrar muito em detalhes, outro fator que você precisa entender é que os preços dos fundos imobiliários, ou seja, a valorização ou desvalorização das cotas, no médio e longo prazo perseguem os fundamentos do fundo imobiliário. Ou seja, vai refletir as boas ou más escolhas da gestão do fundo, a valorização ou desvalorização dos próprios ativos que ele possui, dos imóveis ou outros ativos imobiliários, da taxa de vacância ou taxa de ocupação dos imóveis, de correções dos contratos bem ou mal feitos, enfim, uma série de variáveis que você precisa estar ciente quando investe em um fundo imobiliário. Tudo isso tende a refletir no preço da cota e também no rendimento mensal pago pelos fundos imobiliários. Bom, mas o rendimento mensal pago pelos fundos imobiliários a quem detém as cotas deles em 2020, qual é a média? Eu peguei aqui como base os fundos que eu tenho na minha carteira, são cerca de 15 fundos imobiliários, que estão pagando em média em 2020, é uma carteira bem balanceada com bons fundos imobiliários, muito bem escolhidos, diga-se de passagem, e eles estão pagando cerca de 0,55% ao mês. Esse é o chamado Dividend Yield, que mede justamente o percentual de rendimento pago
sobre o preço da cota. Num cálculo bem básico e rápido, R$ 1 milhão investidos nessa carteira hipotética, nessa média de fundos imobiliários aqui da minha carteira que eu tomei como exemplo, a 0,55% nos dão uma média de retorno mensal de R$ 5.500. É um valor que para muita gente já dá para viver de renda, né? Mas apesar disso, vale lembrar sempre que não é um valor fixo, esse valor pode variar sim, mesmo que você mantenha esse capital lá investido, já que os fundos imobiliários têm renda de uma atividade determinada, né? Então eles precisam ter sucesso nessa atividade para seguir mantendo um bom nível de retorno, de rendimento para os cotistas, para o fundo em geral. Então, por exemplo, para ficar prático e dar exemplo de um segmento só, vamos pensar no segmento de shoppings. Então, o fundo imobiliário de shoppings recebe o retorno dele do aluguel lá das lojas majoritariamente. E esse aluguel, deduzidas todas as despesas e taxas, vai ser distribuído aos cotistas. Agora imagina você que numa situação de crise, metade das lojas do shopping não conseguem mais pagar o aluguel. E se a receita desse shopping cai pela metade, o que deve acontecer com o rendimento dos cotistas? Exatamente. Então estude os ativos, porque a única maneira de você saber trabalhar melhor com os riscos é com conhecimento. E isso que você está fazendo aqui agora contribui para que você consiga lidar de uma maneira melhor com esse tipo de risco. Dito isso, eu fico por aqui, espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like. A gente se vê no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.